Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Hoje nós vamos discutir sobre o mundo do trabalho. Como o próprio nome diz, o mundo do trabalho é um tema amplo, complexo, polêmico e que está presente na vida de todos nós. Por isso mesmo, nós optamos por fazer uma discussão estrutural sobre o mercado de trabalho. O que é uma discussão estrutural sobre o mercado de trabalho? É discutir até que ponto a sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade que tende à concentração e centralização do capital, tende a crises econômicas constantes e tende a um avanço tecnológico ininterrupto, até que ponto uma sociedade como essa é capaz de gerar trabalho, renda e bem-estar para as pessoas? Será que vai ter emprego no futuro, trabalho no futuro para todo mundo? E se sim, em quais condições? Para debater essas coisas, eu estou aqui com dois professores, doutores pela Unicamp, assim como eu, professor Alessandro Ortuzzo e Saulo Abuchedid. E eu vou começar com o Alessandro aqui. Alessandro, quais questões você acha que são centrais hoje para a gente discutir o mundo do trabalho? Bom, saudações a todos e todas aqui. Como a gente não tem muito tempo aqui, eu acho que a minha estratégia melhor é ir direto aos fatos aqui, os fatos essenciais da nossa discussão. Então, se a gente analisar os efeitos da tecnologia sobre o mercado de trabalho, sobre o emprego, se a gente entrar numa fábrica moderna hoje, em qualquer lugar do mundo, a gente vai ver uma quantidade muito pequena de trabalhadores vivos na linha de produção. Está tudo automatizado. São robôs inteligentes que se comunicam entre si, é o que a gente chama da internet das coisas, ou a indústria 4.0, que no fundo é a conversa das máquinas que tomam decisões sozinhas, que agilizam a produção. Então as máquinas conversam entre si, conversam com as impressoras 3D, por exemplo, que imprime os componentes. Então não precisa de gente, se olhar uma fábrica moderna de carro, por exemplo. Se olhar a agricultura, sabe, a mesma coisa, você tem tratores automatizados, que usam GPS, que vão arar, plantar, colher, sem a presença humana, ou a presença humana de maneira indireta e longe. Você tem drones que monitoram, tiram fotos, detectam pragas, pulverizam, mandam informações para um software que se gerencia de maneira automática. Então, na agricultura é a mesma coisa. Se você olhar o setor de serviços é a mesma coisa, medicina, consultas online, exames de sangue no celular, eletrocardiograma no celular, diagnósticos imediatos. Você já conversa com o médico direto. Se eu pensar, por exemplo, na advocacia, os advogados usam big data, que são as bases de dados gigantescas, para adiantar pareceres, para levantar informações. Se eu pensar limpeza, o setor de limpeza, robôs automatizados que limpam nossas casas, eu tenho um em casa, drones que fazem entregas. Daqui a pouco a gente compra um livro, aperta o botão, o drone chega na porta, ou chega comida. Então, diante disso, se olhar esses três setores, diante de tudo isso, a pergunta fundamental é: aonde é que a gente vai trabalhar? Haverá emprego? Sabe? Essa, de fato, é uma questão estrutural. E a resposta é que a tecnologia, de fato, destrói emprego. Então, tem cada vez menos emprego. É da lógica de funcionamento desse sistema, do capitalismo. É da lógica, a automação industrial, o avanço tecnológico vai destruindo emprego. Vai sendo substituído por robôs e softwares. Eu lembro aqui também um relatório da McKinsey, McKinsey Global Institute, de 2017, estamos em 2022, 5 anos. Esse relatório dizia que em 2017, no começo, já era possível uma automatização de metade das ocupações no mundo. Com as tecnologias existentes, há 5 anos atrás, você já podia eliminar metade dos empregos do mundo naquele momento. Então, isso é um fato, isso não estamos aqui discutindo teoria, é um fato. Eu também lembro que em 95, tem um americano, Jeremy Rifkin, escreveu um livro que ficou famoso, O Fim do Trabalho. Então, de fato, não há dúvidas que a tecnologia substitui o emprego, né? Então, a gente tem que pensar aonde vamos trabalhar. É uma grande questão que não é tão simples de responder. Eu podia adiantar aqui, mas acho que o professor Saulo quer falar já, talvez dar alguns exemplos também, passar a palavra para o professor Saulo, que senão eu ia entrar num tema que é, se não há emprego, como é que ficou o mercado de trabalho? Então, acho que eu não sei se eu me adianto já, eu já falo, passo a palavra para o Saulo aqui. Eu posso falar. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas, saudações. Quando a gente olha para esse quadro que o professor Alessandro levantou sob a lente da economia brasileira, esse quadro se torna ainda mais dramático, né? Justamente quando a gente pensa na inserção da economia brasileira
a essa estrutura produtiva cada vez mais automatizada, né, com o aumento do desemprego estrutural. Justamente porque essa inserção é uma inserção marginal, né? Se a gente olha para a estrutura produtiva brasileira, a gente percebe que boa parte da estrutura foi deslocada para fora, né? E aqui, o emprego gerado aqui no Brasil é um emprego de baixa qualidade, né? Na indústria, os empregos qualificados são cada vez mais escassos. Quando a gente olha para os dados do mercado de trabalho, do IBGE, os dados de ocupação, né, os trabalhos qualificados, ligados à indústria, são cada vez mais escassos, e em troca disso nós percebemos um aumento de trabalhos com uma qualificação menor. Então, essa inserção marginal do Brasil nesse novo paradigma tecnológico provoca uma aceleração da precarização do trabalho. Quando a gente fala precarização do trabalho, a gente consegue ver isso sob diversas maneiras, né? Precarização do trabalho é aumento da informalidade. Então, o aumento da informalidade revela, né, esse movimento de precarização do trabalho. Quando a gente observa, né, a relação entre a informalidade, né, e o emprego formal no Brasil, há um crescimento, né, dos empregos informais em relação aos empregos formais, principalmente aqui após 2014. Então, a gente tem já um período de longo prazo, né, de avanço da informalidade em relação aos empregos formais. Outra característica desse movimento de precarização é o avanço da chamada pejotização, né? Ou seja, vários trabalhadores, para continuarem empregados, né, eles saem do contrato de trabalho, né, das proteções oferecidas pela CLT e acabam criando MEIs ou outros tipos de CNPJs, né, e isso, qual que é a consequência disso? Eles não estão protegidos, né, e não estão ali incluídos na Seguridade Social. Isso gera uma série de problemas ali, principalmente em relação às políticas públicas ligadas à saúde, né, e aos pensionistas, à aposentadoria. Então, uma outra característica da precarização é a subocupação. O que a gente percebe nos últimos anos? Um avanço da subocupação da força de trabalho. O que é a subocupação da força de trabalho? Pessoas que estão trabalhando, estão ali empregadas até 30 horas, mas gostariam de trabalhar mais, né? E uma outra característica da precarização também são trabalhos de baixa qualificação, pessoas que têm um certo grau de instrução, ensino superior, enfim, só que não conseguem encontrar trabalhos qualificados condizentes com a sua formação. Então, essa inserção marginal do Brasil nessa estrutura produtiva cada vez mais automatizada, como o professor Alessandro comentou, impulsiona, né, esse trabalho precário, essas características do trabalho precário que eu comentei agora. É interessante que tanto o Saulo quanto o Alessandro, né, vocês falaram que o que está acontecendo aqui é um problema estrutural, porque é bom a gente frisar isso, né, porque principalmente hoje, que a gente está agora começando a sair do contexto da pandemia, as pessoas acham que a crise econômica e a crise no mercado de trabalho se deve à pandemia. E isso não é verdade. É claro que a pandemia ela piorou as coisas, mas ela aprofundou um processo que já vinha em curso, como o Saulo colocou, desde 2014. Então, quando a gente pega, por exemplo, em 2015, esses são dados da PNAD, né? Em 2015, a gente tinha 8,9 milhões de desempregados. Desses, quase 19% estavam procurando emprego há pelo menos 2 anos. Ou seja, pessoas desempregadas procurando emprego há pelo menos 2 anos, um problema estrutural, né? Isso equivalia a mais ou menos 1,7 milhão de pessoas. Em 2019, ainda antes da crise, ainda antes da pandemia, perdão, a gente tinha 12,5 milhões de desempregados e 27,5% dessas pessoas procurando emprego há mais de 2 anos, ou seja, 3,4 milhões de pessoas. Então, dobrou de 1,7 para 3,4 milhões de pessoas que estavam procurando emprego há mais de 2 anos, ou seja, não é um problema da pandemia, é um problema estrutural. E também, dizer, não é apenas um problema brasileiro, embora no Brasil seja muito mais nítido e claro, dada a nossa inserção, como estava dizendo o Saulo, mas é um problema estrutural, no fundo também é um problema do mundo, é um problema de todo mundo, mas o Brasil é pior, porque não é que é o fim
do mercado, não é que é o fim do emprego exatamente, porque mais do que o fim do emprego, eu acho que a ideia que sintetiza melhor isso é o efeito que a tecnologia tem de ir polarizando o mercado de trabalho. Você vai criando duas pontas muito claras. E a verdade é que o meio das ocupações vão sendo destruídas. Então, o que você tinha? Porque são duas pontas. Tem uma ponta de baixo, onde estão a maioria das pessoas, que são os empregos precários, como estava dizendo o professor Zalmo. E a ponta de cima, que tem menos gente, são empregos super qualificados, estáveis, melhor remunerados. Mas se eu falar, só para ficar claro, o que era o meio? O meio era um emprego médio, que a gente pode dizer aqui, arriscando ser superficial, um emprego de classe média, mas era um emprego, quer ver, para ficar claro para quem está ouvindo, sei lá, o presidente Lula tinha um emprego de torneiro mecânico. Ele tinha um emprego que era um emprego médio, tinha uma renda razoável, tinha uma vida razoável, e esse emprego foi dizimado, não existe mais. Tanto que o Lula, ele se tornou sindicalista, subindo no banquinho e dizendo companheiros e companheiras. Os companheiros e companheiras foram substituídos, dizimados por avanços tecnológicos. Tirou o meio. Então, esse é um exemplo. Tem outros vários, bancários, sabe, motoristas em geral. Isso foram sendo dizimados pelo avanço tecnológico. O que sobrou? Sobrou a ponta de cima. O que tem na ponta de cima? Na ponta de cima, você tem os empregos super qualificados, que são empregos que exigem o pensamento abstrato, que exigem uma formação de excelência. O cara tem que saber história, economia, geografia, direito, administração, saber ouvir, sabe? São só qualidade, não são só conhecimentos, um conhecimento intelectual é um conhecimento de comportamental, cognitivo, de saber argumentar, saber ouvir, interagir, tem empatia, controlar as emoções, coisas que o computador não pode fazer. Sabe? Então, essa ponta de cima, aonde vai trabalhar? Nas grandes empresas globais, grandes corporações globais, sabe? Engenheiros, administradores, executivos de maneira geral, que são super bem remunerados, que viajam pelo mundo, que têm uma estabilidade. Mas o fato é que tem pouca vaga. Tem pouca vaga. Esse emprego que exige um pensamento abstrato, que exige uma pessoa que sabe resolver problemas novos, com soluções novas e não soluções velhas, a gente sabe pensar de maneira dialética, abstrata, isso tem pouca vaga. Onde é que está a maioria? Aí o meio foi dizimado. Onde é que está a maioria das vagas? Estão na ponta de baixo. O que é a ponta de baixo? Para sintetizar, é o que a gente chama hoje de uberização, que virou um conceito, que refere-se aparentemente a trabalhadores autônomos e empreendedores de si, mas que, na verdade, são controlados, gerenciados por uma plataforma virtual e são muito mal remunerados. É uma instabilidade enorme, uma incerteza em relação ao futuro enorme. Então, pensa aqui no entregador de comida do iFood, ou que anda de bicicleta, 50, 70, 80 quilômetros por dia em São Paulo, leva comida para as pessoas. Pensa aqui também no sujeito que vende produtos da Avon, Herbalife, Jonesse, Natura, sei lá, tem vários. Então, é um sujeito que está uma instabilidade enorme, sabe? É um emprego precário, são formas de empreendedorismo, mas são subordinadas a uma plataforma e, na verdade, são ocupações que não garantem nenhuma estabilidade, não há nenhuma garantia, todo dia é um dia, sabe? Amanhã é outro dia. Não é à toa que os motoboys ou motoristas de Uber, todo mundo que já conversa quando pega um Uber, tem um motoboy, eles dizem cachorro louco, entre aspas. O cachorro louco quer dizer, o cara que está na viração. O cara trabalha 14, 16 horas por dia. O que é a viração? O cara um dia faz uma coisa, um dia faz a outra, nunca tem certeza de nada, está sempre virando, porque cada dia é um dia. É a sobrevivência diária. Então, a maioria das ocupações estão nessa ponta de baixo. Então, não é que termina, não é o fim do mercado de trabalho, mas essa polarização que se traduz. Então, poucos bons empregos, um meio esvaziado e um bando de gente embaixo nessa instabilidade enorme. E no Brasil tudo isso é pior. Isso é pior no Brasil, né? Porque o que você está falando, né, Alessandra, é que a gente tem dois problemas. Um dentro do mercado de trabalho, né, no qual a desigualdade vai aumentando, porque vai polarizando. Como você falou, quem vai ter condição de ascender a esses empregos melhor remunerados é quem tem condição de ter uma educação melhor, né? de investir, digamos, como as pessoas costumam dizer, que é um tema, que é uma expressão meio chula, na verdade, investir em educação para ascender a esse mercado de trabalho. E, por outro lado, o pessoal que está fora, como os dados do professor Valdir mostraram, a gente tem hoje praticamente 1/5 das famílias no Brasil não tem acesso à renda do trabalho, ou seja, elas vivem de ou aposentadoria, pensão ou alguma outra coisa. Então, a gente tem isso diminui o efeito do desemprego tecnológico, com certeza. A gente tem dois processos de desigualdade, então, de quem está no mercado de trabalho com quem está fora, e dentro do mercado de trabalho,
essa polarização que você sinalizou, que não é só uma polarização econômica, mas ela tem efeitos psicológicos, por exemplo, né? Um entregador que tem que trabalhar 14, 16 horas, sob o jugo de um aplicativo ali, ele vai se desgastando psicologicamente. E isso nessa aula, no Brasil, é ainda mais forte, porque a gente tem uma história já de um mercado, de um capitalismo e de um mercado de trabalho selvagem, né? Exatamente. Na verdade, nós temos esse movimento global, como o Alessandro comentou, né, do desemprego estrutural, do novo paradigma tecnológico, da plataformização. Então, há um movimento global, assim como em outros mercados, né, de descaracterização dos mercados, né, do mercado de trabalho, de acordo com os interesses nacionais, de acordo com todas as conquistas dos trabalhadores ao longo da história da economia brasileira. Então, há esse processo de descaracterização, que é um processo que a gente observa em todos os países, principalmente nos países periféricos, né? Nos países periféricos, nós também temos esse movimento que eu comentei agora há pouco, da inserção, que é uma inserção marginal, uma inserção subordinada, né? Que acaba levando a um processo de desindustrialização. Esse processo de desindustrialização, ele se reflete nesse comportamento do mercado de trabalho. Então, você tem uma queda do emprego industrial, do emprego de melhor qualificação, um aumento do emprego no setor de serviços. Só que, qual que é a diferença, né, de uma economia de serviços como a brasileira e uma economia de serviços como a norte-americana? É o tipo de emprego que é gerado aqui. Então, o emprego no setor de serviços, no caso brasileiro, de uma economia periférica, é um emprego subordinado a essa elite, né, que tem os empregos mais qualificados, como o Alessandro falou. Então, você esvazia o meio, né? Então, você tem lá uma parcela pequena da população com empregos qualificados, um contingente cada vez maior, inclusive de trabalhadores com boa instrução, né, de ensino superior, é o engenheiro que vira Uber, né, que está ali cada vez mais nas ocupações com baixa qualificação e servindo essa camada, né, essa pequena camada de trabalhadores ali com empregos ultra qualificados. Então, é esse movimento que a gente observa, e esse movimento que a gente observa na periferia. Agora, o que a gente vem observando ao longo do tempo no Brasil? Esse avanço da precarização do trabalho, ele foi intensificado pela política pública, né, pelas reformas, na verdade. Então, é sempre bom lembrar que a desregulamentação do mercado de trabalho ela é feita com um propósito ali, né? O que foi a reforma trabalhista? A reforma trabalhista ela buscou intensificar esse processo de descaracterização do mercado de trabalho brasileiro, tira o trabalhador ali da CLT, bota numa condição precária, então há também essas especificidades. No caso brasileiro, é muito claro o efeito da reforma trabalhista, principalmente pós 2017, sobre essas características estruturais, né? Eu ia dizer que, se eu interromper aqui, mas que essas duas pontas, elas se comunicam, na verdade, né? Não é que estão isoladas uma das outras, elas se comunicam como? Porque, de fato, se chegar na ponta de cima é muito difícil, porque é uma concorrência muito acirrada. Então, o cara faz engenharia e vira motorista do Uber, mas, sabe, então é difícil chegar, é muito acirrada. Agora, existe a chance de chegar, mas é muito difícil. O discurso da meritocracia esconde um pouco essa ideia, que parece que todo mundo pode chegar, mas é difícil. Os melhores chegam, os melhores ou que têm melhores oportunidades, sabe? Essa é uma outra discussão, porque no fundo do Brasil existem monopólios sociais. Mas o fato que eu queria dizer é que há uma comunicação entre a ponta de cima e a de baixo, na medida em que grande parte dos que estão embaixo são serviços pessoais que servem aos que estão em cima, né? Então, os que estão embaixo servem aos de cima de que maneira? É a faxineira, a empregada doméstica, o motorista do Uber, é o cara que entrega comida, é o que limpa a sua casa, e etc. É o que passeia o cachorro, é o que limpa o seu jardim. São serviços que ligados às pessoas que têm mais renda. Então, é como se a renda que está na ponta de cima fosse caindo para a camada de baixo e, de alguma maneira, mantendo essa camada de baixo sobrevivendo, mas de uma maneira subordinada, servindo os que estão em cima, e não é por outra razão, acho eu, que não é à toa que muita gente que está na ponta de baixo é conservadora na política, é conservadora na discussão social. Por que é conservadora? Porque eles sabem que o emprego deles depende de quem está em cima, da renda que cai de cima. E então, de alguma maneira, está ruim, é ruim.
mas é melhor assim do que o nada. Então é melhor que exista alguém em cima de mim, porque isso significa que vai cair a renda para mim. Isso torna a discussão política conservadora. Aí você junta isso com o discurso ideológico da meritocracia, como se fosse possível a todo mundo ascender, basta o esforço pessoal, isso dá uma estrutura muito conservadora, muito difícil de você mexer e discutir. Sabe? Eu acho que isso é um ponto importante para discutir também. Né? Essa é uma questão que vocês colocaram importante, porque é uma contradição, né, do próprio sistema capitalista, porque, ao mesmo tempo que o mundo como um todo, né, consegue, está gerando cada vez mais riqueza, cada vez mais condição material, tem comida para todo mundo, tem recursos para todo mundo, a gente poderia dar casa, educação, saúde para todo mundo, por outro lado, a desigualdade vai aumentando. E aqui no Brasil é pior ainda, porque a gente está... quanto mais passa o tempo, a gente vai regredindo para o que a gente era antes, no começo, quando a gente foi descoberto, que é o quê? Uma sociedade de serviçais, porque, no fundo, nós somos isso. Assim, você não observa em nenhum lugar do mundo a profundidade dessa questão como você tem aqui no Brasil. Né? Quem é classe média alta, a gente está na vanguarda da sociedade de serviçal. Né? Não tem lugar no mundo no qual... Vamos colocar a gente mesmo aqui, nós somos professores universitários. Não tem lugar no mundo que o professor universitário tem... a quantidade de pessoas abaixo, né, trabalhando, jardineiro, piscineiro, cozinheira, lavador, empregada, passeadora de cachorro, como tem aqui, porque a desigualdade é muito grande, né? Exatamente. Então, o que a gente vem observando no Brasil, principalmente aí, falando um pouco até da tendência conjuntural, a gente falou um pouco das estruturas, mas aqui na conjuntura as estruturas se reforçam, né? Então, o que a gente tem visto nesse pós-pandemia, ou depois da flexibilização da quarentena? O reforço de todas essas características estruturais. Então, a recuperação do mercado de trabalho brasileiro agora reforça ainda mais uma tendência de crescimento da informalidade. Quando a gente olha para as ocupações a partir do perfil da instrução, a gente vê que os trabalhadores menos qualificados estão sendo expulsos do mercado de trabalho. Por quê? Porque quem que está ocupando as ocupações menos qualificadas? Os trabalhadores com ensino superior, com ensino médio. O trabalhador com ensino fundamental, ele está fora. E aí, qual que é o problema? O problema é que a ocupação que ele tinha até então, muitas vezes, eram ocupações sem carteira assinada. Então, ele não tem a proteção da Seguridade Social, seguro-desemprego. Então, esses trabalhadores que estão sendo expulsos aqui, olhando na conjuntura, no pós-pandemia, eles já são os trabalhadores sem uma proteção ainda aqui momentânea, aqui no caso do seguro-desemprego, né, da Seguridade Social proporcionada. Então, vejam as consequências dessa precarização nesse momento de recuperação do mercado de trabalho. Então, o que a gente vai começar a observar, a gente já vem observando ao longo da recuperação na pandemia, é um contingente cada vez maior de trabalhadores, de pessoas dependentes de programas de transferência de renda, para continuarem ali sobrevivendo na medida do possível. Então, qual que é o produto dessas características estruturais e do reforço dessas características estruturais nesse cenário de conjuntura? É a miséria, é a pobreza, é o aumento da pobreza, da extrema pobreza e o aumento da miséria. Então, é isso que a gente verifica, esse movimento que a gente verifica na conjuntura nesse pós-pandemia. Foi importante você ressaltar nessa aula a questão da transferência de renda, porque como o Alessandro e você colocou, isso daqui é um problema estrutural, né, do capitalismo, na verdade, que atinge todas as sociedades, no Brasil mais forte ainda. Só que no mundo inteiro a gente vê discussões sobre programas universais de transferência de renda, e aqui no Brasil se fala muito pouco, né, Alessandro? Mas então, é conjuntural, nem quero puxar isso do Brasil ainda, mas a verdade, acho eu, que não é que a gente é contra a tecnologia, também não pode achar que a tecnologia é inimigo. Não é um inimigo. A tecnologia é bom, sabe? E continua sendo bom, e vai ser bom, sempre foi bom. Mas o fato é o seguinte, que esse avanço tecnológico enorme, no fundo, é uma riqueza da humanidade como um todo. Se a gente olhar quanto evoluiu a tecnologia, sei lá, desde a Revolução Industrial na Inglaterra até hoje, que é pouco tempo na história, evoluiu demais. É uma riqueza enorme que a humanidade criou. E o fato é que essa riqueza enorme que a humanidade criou não é distribuída de maneira igualitária para as pessoas, sabe? Então, a gente não é contra tecnologia. É bom o avanço tecnológico. E também vou aqui dizer, não é que, sabe, a bandeira como na bandeira que não será vermelha, dizem aí, tem lá a foice e o martelo. Não é o negócio da foice e o martelo que está no nosso horizonte como progressista, porque
martelo é ruim, foice também é ruim, sabe? O fato é que a tecnologia substitui o emprego, isso é uma coisa boa, sabe? A gente poderia trabalhar menos e ficar em casa, ou trabalhar 2 horas por dia, 3 horas por dia, ou 2 dias por semana, e usar o tempo livre para outra coisa. Então, o avanço tecnológico, ou o que o Marx chama, na verdade, de general intellect. Então, ele diz numa passagem do Grundrisse, que são os trabalhos preparatórios para escrever o Capital, que tem um tal de general intellect. O que é isso? Na verdade, isso é a riqueza intelectual da humanidade como um todo, que é geral. E a gente vê isso como? Um enorme avanço tecnológico que a gente está aqui falando no Zoom, não está pagando nada, isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso. Isso deveria ser, esse avanço tecnológico geral, intelectual da humanidade, deveria ser melhor distribuído. E isso, evidentemente, que vai afetar a maneira como se organiza o mercado de trabalho e vai abrir espaço, sim, para discussão de programas de transferência de renda básica, renda mínima, sabe? Que não é uma conversa no horizonte distante, é uma conversa para agora, sabe? Dá para fazer isso. Então, eu não pude trabalhar menos, usar o tempo livre de uma outra maneira, temos que ser educado para usar o tempo livre, porque hoje o tempo livre é desemprego e precarização. Não precisa ser assim. Sabe? Essa que é a discussão, não precisa ser assim. Então, os programas de renda básica, no fundo, eles apontam uma solução para esse problema, e é uma boa solução. É uma boa solução. Estou insistindo aqui. Eu não acho que o horizonte deveria ser a foice e o martelo. Só fala que é a foice e o martelo quem nunca capinou, pegou na foice ou no martelo, porque não é isso que é uma cidade progressista. E no fundo, né, Alessandro, também é uma discussão dos valores, né? Porque todos nós somos criados, né, com essa ideia de que crescer, trabalhar e o trabalho como definidor da posição social e das condições materiais das pessoas. Isso não vai poder mais ser assim no futuro. Não é através do trabalho. A gente tem que educar a pessoa por tempo livre. Exato. E Saulo, eu queria passar para você fazer algumas considerações finais, depois para o Alessandro também, porque, infelizmente, 30 minutos voam. Né? Como eu disse no programa passado, precisaria ser 1 hora. Então, por favor, Saulo. Não, na verdade, eu vou só comentar sobre os programas de transferência de renda. Né? Essa tendência do desemprego estrutural, do avanço da tecnologia, é uma tendência do sistema capitalista. O sistema ele se movimenta por meio das inovações, então não tem como brigar contra isso. E, na verdade, esse avanço da tecnologia e do desemprego estrutural vai mostrar os limites de uma sociedade meritocrática, né? Das soluções a partir do pensamento individualista. Então, o que a gente vai observar aqui? Né? O teste do nosso senso de coletividade. A gente precisa de uma solução de Estado por meio de um programa de transferência de renda. Agora, eu só quero ressaltar aqui, para a gente não cair em algumas armadilhas quando a gente discute programas de transferência de renda, renda mínima, porque a recomendação de programas de transferência de renda é uma recomendação que é feita tanto por neoliberais quanto por pessoas da centro-esquerda, esquerda, enfim. Então, não é a recomendação de programas de transferência de renda não é própria de algum da esquerda ou da centro-esquerda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, em considerar a renda básica ou a renda mínima como uma solução definitiva, tá? Porque qual que é o perigo da gente considerar a renda básica ou a renda mínima como solução definitiva? O perigo é o esvaziamento da política pública voltada à saúde, voltada à educação, saneamento básico. Né? Não adianta nada a gente defender programas de renda básica e renda mínima, observando ao mesmo tempo um esvaziamento da saúde pública, do SUS, no caso do Brasil, da educação pública de qualidade, do saneamento básico. As coisas têm que andar junto, porque senão a gente vai cair no discurso vazio ali de só dar um dinheiro para a pessoa ali, né, um voucher, e aí ela que se vire, ela que consiga comer, ter acesso à educação e à saúde. Então, a gente tem que defender, sim, um programa de transferência de renda, mas junto com o avanço das políticas públicas, justamente para o cidadão, cidadã, ter acesso a todos os serviços públicos e bens essenciais. Certo? Então, muito obrigado a todos. Eu concordo, tem um minutinho, eu também concordo com o que o Saulo falou, a renda básica, a renda mínima é uma das coisas que tem que fazer, associadas a outras, né? Não adianta nada a gente dar renda básica e não mudar outras coisas, e tem que educar a pessoa para a renda mínima, mas isso pressupõe uma educação de outros valores, né? Sabe? E os valores que têm a ver com a ideia de ser mais solidário, né? Porque, no fundo, eu acho que a gente está no limite da sociedade que é muito eu e pouco nós, né? Precisa de mais nós na sociedade, de alguma maneira ou outra. E esse mais nós quer dizer a renda básica, a saúde, a educação, mas a educação não é educação para o mercado de trabalho mais, é uma educação que cria valores para pensar como viver
sabe? Então, eu não podia dar renda para uma pessoa contar histórias para criança numa praça, sabe? Não podia dar renda para alguém tocar violão numa praça, ou para ler livros, pintar quadros. É uma sociedade possível, sabe? Possível dado o avanço tecnológico graças ao capitalismo. Então, essa é uma discussão fundamental que é brasileira, é do mundo. No Brasil, as tendências são mais explícitas do mercado de trabalho, a precarização, mas essa discussão está colocada para o mundo como um todo, não dá para a gente fugir disso. E eu acho que é uma boa discussão, sabe? Mas é isso. Tem que mudar os valores. Os valores da ideia de mais solidariedade pressupõem políticas associadas à renda básica. E uma coisa para acabar, a gente não tem tempo, mas não dizer, mas não tem dinheiro para pagar a renda mínima. Essa é outra discussão, né? Não tem dinheiro, é uma outra história que dá outro programa, acho eu. Em linhas gerais, a economia permite que a gente já se liberte desse mundo, né, do trabalho. Da escassez. Não da escassez, mas precisa de uma decisão política, né? A política dominando a economia, como sempre diz o professor Beluso. Então, eu queria agradecer o Saulo, Alessandro, já deixar aberto aqui o convite para a gente discutir de novo essa questão aí, porque ficaram algumas coisas no ar, e no próximo programa, não no sábado que vem, mas daqui umas 3, 4 semanas, vocês dois voltarem para a gente continuar essa discussão, tá bom? Obrigado, Alessandro, obrigado, Saulo, obrigado a todas e todos, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. What your country can do